Dorival poupa titulares, Corinthians joga mal e perde para o líder Bragantino. Vamos acompanhar aí a turma do Jogo Aberto analisando este jogo. E Dorival Júnior quer tirar Alisson do São Paulo. Vamos acompanhar aí as últimas notícias do Corinthians. Ele não fez uma má partida. Difícil marcar um jogador como o que ele marcou. E mesmo assim, eu acho que ele nos entregou coisas boas. Sem tempo para lamentar, Dorival Júnior tem apenas 2 sessões de treino para preparar o elenco do Corinthians para o Clássico. Domingo tem Majestoso em Itaquera. É só o início da temporada, mas já tem clima de cobrança. A gente vai buscar essa vitória dentro de casa, uma vitória no Clássico sempre dá confiança pra gente, para que a gente possa continuar trabalhando da melhor forma. Tivemos pouquíssimo tempo de recuperação e preparação, então podem se prepararem, porque nós teremos dificuldades dentro do próprio Campeonato Paulista, inclusive comprometendo o início do Brasileiro. Ronaldão, queremos explicações. Primeiro, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Equilíbrio, né? Equilíbrio agora total, porque é o seguinte, acabou de ser campeão. Não tem um mês que foi campeão. Dia 21, a equipe a ser batida, dia né? 20 é uma equipe a ser batida e todo mundo está entrando com força máxima. Pra bater nessa equipe. Agora, o que está acontecendo com o Corinthians do Dorival e do Marcelo Paz? Análise. Porque agora é o momento de você analisar quem está jogando, quem não está jogando, da forma que jogou. O Dorival acabou de dizer uma coisa que eu não havia percebido, que o Kaká não jogou tão mal. Ele falou na entrevista. Falei, então tá bom, vamos ver o que tem aí. Porque na lateral ele não foi tão mal. Quando ele tirou o Tchoca, que estava jogando bem, que merecia também ter uma sequência de jogo, esse menino Tchoca, ele falou, não, deixa eu complicar um pouquinho a minha vida. Vou colocar o Kaká na zaga. E foi isso que aconteceu. Mas o Kaká não foi tão mal. Não foi. O Hugo não foi tão mal também. Como é começo de temporada... O goleiro ou o lateral? Não, o goleiro sempre vai bem. O Hugo vai bem. O lateral, o Huguinho, esse menino. Agora, o que está acontecendo com o Corinthians? Para você, torcedor corintiano, tenha calma, porque são análises. Xalala. Xalalalala. Xalalalala. É isso que eu quero dizer. Para não me exceder hoje. Renata acabou de voltar de férias, meu Deus. Sexta-feira. E hoje, dia 16 de janeiro, muita calma nessa hora. E ninguém quer me ver nervoso em janeiro. Eu também não ficarei nervoso em janeiro, porque estou me poupando e fazendo análises também. Porque você está esperando o Clássico E de domingo. com certeza domingo Aí, a festa está aí preparada. acaba essa gentileza. Domingo essa gentileza. não é Porque guerra. domingo vai tomar taca, Por quê? aí vai ver. Aí vai ver que o ano vai ser difícil. Não, mas peraí, se por um acaso, xalalalala, viu? Só por um acaso, xalalalala. E se não ganhar o Clássico? Quem não ganhar? Em casa? É. Em casa a gente conversa. Era assim que a mamãe falava. E o couro Qual comia, mamãe? Cecília. Mamãe Leila. Não, a minha mamãe. A dona Como é que em Catarina. casa, Corinthians? O campo não é, o estádio não é do Gente, Corinthians. essa risada como que em dela, casa? eu dou risada da risada dela. O Cecília falou uma coisa inédita. Falou que o Corinthians não tem o quê? Não tem campo. E vocês jogaram Jogar em depois de casa. 70 dias em casa. Com a Dua Lipa tá onde? Em casa. A Shakira tá Vai onde? jogar em casa. A Shakira tá Pra você viajando. ter casa, pra gente, você precisa então, pagar. Vai te lascar, Enquanto você Cecília. não paga, se você faz um financiamento, ainda a casa é do banco. Então A tá na partir hora do de momento fazer, que você sabe o paga, quê? é sua. Tá na hora de fazer reforma. viu? Exatamente. Que Eu, tá enchendo eu tenho d'água uma lá. casa, eu fiz um empréstimo no banco. Eu tenho que pagar. Se eu não pagar, o banco vem e toma. Então o Corinthians não vai jogar em casa. O Corinthians vai jogar num campo que não é dele. Então você Não vai adianta. ver. E vai perder Você vai nesse ver a campo. casa do povo. Se você quiser, vai você vai lá perder ver o nesse jogo. campo. Vai lá ver o jogo, você vê. Então não vem achando que esse ano tá bom, não, que é daí pra pior. ó. Mas é o time a ser batido, é o atual campeão paulista. time Mas tá facinho ser atual campeão batido. paulista. Esse é o Tá time facinho. reserva. Falou isso. Só isso pra vocês. Mas Esse o é time Corinthians deu reserva. a liderança do Paulistão para o Bragantino. Foi. O Bragantino agora é o primeiro da tabela. como É um que é o time com Palmeiras? menos pressão, não é? Pode vender o seu principal jogador. Será que vai vender o John John, hein, Edu? Ah, provavelmente. Eu acho que o Bragantino não vai segurar realmente o John John, porque é um cara que está destacando. O cara que, quando se destaca, principalmente num time do Bragantino, e jovem ainda, com talento, acho que vai ser bom, de repente, pro Palmeiras. Não vai pegar um percentualzinho Vai. também pro Agora, de Palmeiras. 4 gols que o Bragantino tem no Campeonato Paulista, 3 ele fez. Isso demonstra o grande jogador que ele é. E assim, o Bragantino,
se preparou, né, para essa questão de revelar jogadores e vender o Bragantino. Lógico, é um time que luta por título, por isso que a gente vê também que não tem tanta pressão do torcedor, né? O Bragantino, quando fica no meio de tabela, quando tá um pouco mais à frente, o torcedor não cria expectativa, exatamente por isso. Sabe que a qualquer momento os seus principais jogadores podem ser negociados. E caso, provavelmente, é o que vai acontecer com o pode estar chegando o Wallace Ian, né, do Flamengo, que é um talento também que, de repente, pode estar lapidando para um futuro também a Mas saída que jogaria, do na minha opinião, muito mais se tivesse a companhia do John, porque aí o John ia pifar o cara. Ia deixá-lo na cara do gol. É diferente, gente. Ontem o Kaká pifou. Mas deixa eu falar uma coisa. É outro tipo de pife. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mesmo com o time reserva... Você ficou bravo que ele colocou o Kaká na lateral direita? Não, eu fiquei bravo quando ele colocou o Kaká na zaga. Que aí que desandou a maionese. Mas o Corinthians perdeu o gol também com o time reserva. Dá uma olhada lá. Perdeu o gol. Ó o Vitinho, ó o Vitinho. Olha que balançada. Agora ele vai estar pra linha de fundo. Então, só um detalhe. É começo de temporada, é só um detalhe. Mas tava indo tão bem, né? Faltava pouco pra tirar um 10. Choveu demais, menina Renata. Aqui, ele poça demais, poça. E aí ele foi chutar. E o que mais aconteceu? E essa do Yuri, dá uma olhada aí, ó. Era pra ser gol, mas tá voltando. Mas aí também uma perseguição... É começo de temporada. Não, uma perseguição sua. Por quê? Por que o Kaká é culpado, então? Olha aí o tanto de gol que o Corinthians perde. Eita. E aí você joga nas costas do Kaká. É porque quando não faz gol... Na minha época era assim, Cicinho. Quando eu não fazia gol lá na frente, a gente segurava o rojão. Opa! Segura o rojão aí. Agora o que é? A defesa segura o rojão. Era assim. Ó, Edu, dá 2 passos pra frente que aqui é minha. Pá! Ajeitou a carga. É isso que acontece. Agora, não aconteceu com o Corinthians. Mas o Corinthians também teve chances, menina Renata, de fazer gol com o time reserva. Mas o Yuri foi titular? Não, ele tá voltando agora. Ele veio da Itália, acabou de fazer o passaporte, bonitinho. Aí ele voltou e aí teve que... minutagem. Sabe, assim, pra começar a temporada. Porque o... Tá gaguejando, não gagueja não, você tá querendo passar o pano, na verdade. Eu tô achando as palavras aqui, minutagem, eu tô passando pano, não. Mas olha, você deve ter prestado muita atenção na coletiva do Dorival e ele alertou. É um ano bem difícil, o Corinthians tem várias competições pra participar, pra poder pensar com mais calma, não vai ser simples, vai ter que poupar em algum lugar. Então. Vai ter que contratar, vai ter que poupar, vai passar por esse processo. Você chamou a atenção de uma coisa importantíssima, menina Renata, porque o Dorival ganhou da Ponte Preta e falou assim... Olha, 8 rodadas e vai ser difícil, o campeonato dificílimo. Aí no outro jogo ele botou o time reserva. Aí que eu não entendi, foi isso que eu não entendi, sabe? E olha, a informação da produção é o seguinte, o Bragantino, ele comprou 60% do John, 40% ainda é do Palmeiras. Então, se a venda acontecer, o Palmeiras vai ganhar uma boa grana, mais do que um percentual, hein? Vai lucrar bastante, vai lucrar. Mas é isso que é a questão de você ter visibilidade. Por exemplo, no Palmeiras ele não ia ter tanta oportunidade assim. Então foi pro Bragantino, o Bragantino deu essa oportunidade para ele e tá mostrando o talento que ele tem. Bom, falando em visibilidade, quem precisava não só de visibilidade... Uma enquete disponível aqui pro nosso Fã do Esporte, tá chegando na nossa live, que vai deixando seu like. O Alisson deve sair do São Paulo, torcedor tricolor? Sim, já deu tempo dele. Não, ele ainda pode ajudar o time. Sim, mas nunca para o Corinthians. Tem essas 3 opções. E aí manda sua interação no chat, o que você acha, porque assim, parece que é um fim de ciclo do Alisson no São Paulo, né, Hernan? Eu já vou jogar essa bola pro Bruno Andrade, mas a questão do Alisson, eu queria até te perguntar, tem uma sinalização positiva do Alisson para que haja um negócio? Porque você falou do descontentamento também, ele quer jogar, não é? Existe uma sinalização ali do staff, do Alisson, para que ocorram essas negociações com o Corinthians, Hernan? Assim, do Alisson querer sair? Cara, o cara quer jogar, né? Sim. O cara quer ter minutagem, O Alisson é um jogador que, se não me engano, tem 30 anos ou 31 anos, uma coisa assim. 32. E aí você já tem uma curva já mais pro fim da carreira do que do começo da carreira. Sim. Né? Então, você faz um último bom contrato, você tem ainda aquela lenha para queimar. Então, não vou dizer que sim, o Alisson quer sair do São Paulo de qualquer jeito, quer sair e já vai forçar uma saída e tal. Mas é um jogador que vê com bons olhos uma mudança de ares exatamente para poder ter essa minutagem em campo, como ele era titular absoluto no São Paulo tempos atrás. E aí, Bruno Andrade, quando a gente fala de Alisson no Corinthians, você trouxe esse nome do José Martínez que interessa ao tricolor. Nós tínhamos apurado aqui, eu tinha apurado pelo menos a possibilidade do São Paulo querer o Ranieri há um tempo atrás, quando a gente falou dessa negociação, mas tanto o Ranieri como o Corinthians, eles descartaram essa possibilidade. O Ranieri não quis sair, o Corinthians não quis negociar o Ranieri. O José Martínez, então, que está, assim, ainda preso de uma maneira na Venezuela, ele interessa ao São Paulo, caso ocorra uma troca, é isso?
Bom, reforçando aquilo que você trouxe lá atrás do Ranieri, exatamente isso. O Corinthians não topa incluir o Ranieri nessa negociação, apesar do desejo aí desenfreado do Dorival e do Corinthians de terem o Alisson, e o próprio Ranieri não se mostrou interessado. Então, para já, um nome totalmente descartado. Eu não descarto totalmente o Martínez, apesar de ele ter sido bastante importante para o Corinthians na reta final da temporada passada, campeão da Copa do Brasil, jogador que o Dorival gosta. Se depender do Martínez, a informação que eu tenho é, se depender do Martínez, se o São Paulo forçar pelo Martínez, o Martínez diz não. Não só quer permanecer no Corinthians, como ainda busca a renovação de contrato, consequentemente a valorização de contrato. E essas primeiras conversas já começaram, inclusive. Do lado do Corinthians, num primeiro momento, o dia de amanhã é outra coisa, semana que vem é outra coisa. Hoje, o Corinthians não se mostra interessado na inclusão do Martínez. Mas conversando com pessoas ali envolvendo o Martínez, envolvendo o Corinthians, e aqui é sem criar qualquer tipo de polêmica, não vou aqui catapultar uma história que por enquanto é só um leve incômodo. É bem verdade que o Martínez ficou preso na Venezuela por conta da invasão do Trump e dos Estados Unidos à Venezuela, mas dentro do Corinthians há uma corrente que acredita que o Martínez não se esforçou o suficiente para voltar a tempo ao Brasil. Repito, tem ali os problemas burocráticos, os problemas envolvendo guerra não entre aspas, né, mas uma confusão entre Estados Unidos e Venezuela, bloqueou a saída do Martínez, mas a interpretação de algumas pessoas no Corinthians é de que o Martínez não se movimentou rapidamente ou suficiente para se antecipar e se organizar. Ou seja, poderia ter encontrado outra forma, já estar em Caracas, não em Maracaibo, ou seja, isso aí também são outros pormenores, não que isso influencie numa negociação, porque ele continua contando para o Dorival e para o Corinthians, mas há um pequeno estresse, nada espetacular, repito, mas um pequeno estresse. Por isso eu não cravo 100% que o Martínez fica e não vai para o São Paulo. Se depender do jogador não acontece, aliás, a voz do jogador é muito importante. O Corinthians hoje não se mostra interessado, mas veremos aí os próximos dias. Se o Dorival insistir pelo Alisson, nunca sabemos. Mas por enquanto, você e o Hernan trouxeram bem aí o termômetro, o contexto atual dessa negociação, que não é troca, mas pode ser troca, envolve uma parte financeira ou não envolve. Mas é isso, Ranieri descartado e Martínez num primeiro momento descartado. Mas para o Corinthians, proposta em cima da mesa, algo mais concreto do lado do São Paulo não chegou. O Corinthians sabe que esses jogadores agradam ao São Paulo, mas não foi feita ainda ali uma grande aproximação para tratar desse assunto. E aí o Eduardo Coy pergunta aqui no nosso chat, o São Paulo tem interesse no Héctor Hernandes? Porque acho que não, né, Hernan? Acho que... Caleri voltou ontem. Tem o André Silva que está voltando, tem o Rian Francisco que está voltando. Centroavante não é uma prioridade hoje dentro do São Paulo. Ainda falta. O Caio César, eu obtive a informação agora há pouco, que ele deve chegar em São Paulo entre segunda e terça-feira, para fazer exames médicos e assinar contrato. Caio César, informação exclusiva que demos aqui na ESPN Brasil. E aí, outro reforço, que começou a circular essa informação nas redes sociais, e até aqui na ESPN da Rafaela, que ela publicou, João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que chegaria ao Corinthians para ser uma opção para o Hugo. Eu apurei que houve uma sondagem, é o nome que agrada, mas tem alguns empecilhos aí, porque ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027 e ele está lesionado, ele passou por uma cirurgia no ombro e só volta no fim de março para o começo de abril. E outra questão, porque ele falou nos bastidores e ele tem muita identificação com o Fortaleza, é que nesse processo de reconstrução ele quer ficar. Ele quer ficar no Fortaleza. Ele tá machucado? Ele tá machucado também. Então tem essa questão, tem 3 empecilhos. Mas existe uma sondagem, um interesse inicial do Corinthians. Só uma informação sobre o Lucas, o lateral que o São Paulo contratou do... Lucas Ramon. O Lucas Ramon fez um pré-contrato com o São Paulo. O Mirassol... Dificuldade aí do São Paulo conseguir uma graninha para conseguir essa liberação. Então... deve ficar para maio. Putz, deve ficar para maio? Aí ativando o pré-contrato, porque assim, não chegou a um acordo com o Mirassol. O Mirassol faria, e o São Paulo sabia disso, que o Mirassol faria um jogo duro ali, que é uma compensação financeira pelo contrato até abril, mas está quase certo que só em maio. Só deu o Red Bull Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, na noite desta quinta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Massa Bruta fez o que quis para cima do Corinthians, venceu por 3-0
com gols de John 2 vezes e Henry Mosquera, e assumiu a liderança do estadual. Pensando no majestoso do próximo domingo, o Timão foi a campo com uma formação reserva, com jogadores menos utilizados e atletas de base. No segundo tempo, quando o técnico Dorival Júnior colocou alguns de seus principais atletas da partida, o cenário se manteve e a equipe não correspondeu. Nos minutos finais da partida, com a vantagem de 3 gols para o Red Bull Bragantino, a torcida do Massa Bruta começou a provocar os corintianos e a cantar "Olé" durante a troca de passes do time da casa. Em resposta, a torcida do Timão avisou que domingo é guerra, em referência ao clássico com São Paulo, na Neoquímica Arena, pela sequência do Paulistão. O confronto ficou marcado por um lance incrível protagonizado por Yuri Alberto. No segundo tempo, quando o Red Bull Bragantino vencia por 2-0, Mateuzinho cruzou rasteiro na direção do centroavante. A bola já havia passado pelo goleiro Cleiton. Yuri estava praticamente em cima da linha, sem ninguém à sua frente, e conseguiu errar o alvo e mandar a bola para trás. Com a vitória desta noite, o Red Bull Bragantino chega aos 6 pontos ganhos no Campeonato Paulista e, pelo critério de saldo de gols, assume a liderança da competição, ultrapassando o Palmeiras. Já o Corinthians fica com 3 pontos e também, pelo saldo de gols, ocupa a 9ª colocação, fora da zona de classificação para o mata-mata. No domingo, o Corinthians tem compromisso com o rival São Paulo na Neoquímica Arena. O clássico majestoso será disputado a partir das 16 horas. No mesmo dia, só que às 18h15, o Red Bull Bragantino volta a jogar em casa, desta vez contra o Botafogo de São Paulo.